Se você pudesse escolher em 3 jogadores que você acha que chegariam para resolver aqui no Cruzeiro, factíveis, né, gente? Não vai pedir o Mbappé. Pô. Nós somos jogadores factíveis para o Cruzeiro. 3 jogadores. Yamal, então, não pode estar na lista, né? Infelizmente. Dessa vez não vai poder. Eu gosto do Valentim Gomes, eu acho que acaba que a gente tem falado tanto sobre o atleta e tem nos forçado também a buscar tantas informações, assistir também tantos jogos dele, acabou me cativando um pouco mais. É jovem ainda promissor, eu acho que quando você reúne um talento junto a um profissional, no caso Leonardo Jardim, com capacidade para poder desenvolver ainda mais o seu potencial, isso vai cada vez mais me deixando confiante, sabe, com relação ao Valentim. Eu ainda falando sobre zagueiros, e aí não é o caso, porque é um atleta, como eu disse, já atingiu ali o número de jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu gosto muito, mas muito mesmo do Gustavo Gomes, do Palmeiras. Eu acho que ele reúne capacidade tanto para defender, quanto forte na bola aérea para atacar. É um jogador que, em algum momento, até dentro da temporada, acabou perdendo a titularidade, mas o talento reunido também com a sua experiência acabou virando a chave, voltou a ser titular com a camisa do Palmeiras, entende muito bem como é essa loucura de calendário do futebol brasileiro. É um jogador que realmente me despertaria aí o interesse para o Cruzeiro ir atrás, mesmo sabendo que é um custo também não tão acessível, porque, como eu disse, né, já está muito bem consolidado dentro do Palmeiras. Sobre as posições que o Cruzeiro tem tido muita carência e está em busca dentro do mercado, eu tenho certeza que por aqui não é novidade. Eu gosto muito do futebol do Gabriel Peck, que é um jogador que já demonstrou capacidade aqui dentro do futebol brasileiro, no Vasco. Foi feliz, está sendo feliz também no futebol na MLS. Eu pude acompanhar o ano passado um jogo dele, acabei vendo com os próprios olhos a sua capacidade de entrega dentro do campo, e acho que no Cruzeiro cairia muito bem, e para mim chegaria para ser titular com a camisa do Cruzeiro. E um outro atleta que eu gosto também, apesar de ser ainda muito jovem, poderia agregar valores também, eu gosto do Aravena. É um jogador que é jovem, acho que está no seu 2º ano no futebol brasileiro, mas com certeza acho que é um pouco daquilo que eu falei de jogadores jovens, ter a possibilidade de estar sendo trabalhado e lapidado pelo Leonardo Jardim. Isso acaba contando a favor. Não fez ainda, não atingiu um número de jogos no futebol brasileiro, o que pode ser bom também. Falamos muito sobre o Elinho, acho que é uma contratação que seria um pouco mais difícil, ele que pode atuar tanto como ponta direita quanto ponta esquerda, isso é interessante ao Cruzeiro também, trazer jogador versátil. Mas a minha lista é um pouquinho disso. Acho que eu ficaria ali entre o Valentim, o Gabriel Peck e, quem sabe, o Aravena. Boa. O zagueiro que eu traria seria o Robert Renan. Eu acho que ele é muito bom zagueiro, muito jovem. Acabou tendo uma passagem encurtada ali pelo Inter, né? Muito por conta daquela situação lá do pênalti e tal. Não sei nem a opinião de vocês, mas acho que o Inter poderia ter conduzido de uma maneira... mas também não sei se a torcida ia deixar ele jogar, né? Mas, enfim, eu acho que pode ir num outro ambiente e não batendo pênalti pode ser recuperado. Então, é um cara que eu traria. A Amanda falou do Elinho. Para mim, ele seria também um atacante, assim, para chegar e realmente vestir a camisa e mudar o patamar desse setor, sabe? Como a Amanda citou, pode jogar pelos dois lados. E eu traria um volante para o Cruzeiro, né? Um meio-campista. Eu sei que nem todo mundo tem essa percepção, muita gente fala de um lateral esquerdo, mas eu gosto muito do Denilson do Cuiabá. Eu sei que o Caio conhece ele. Não é um cara assim que está totalmente pronto, né? Ele tem 24 anos, mas eu acho que pelas características poderia agregar demais no elenco do Cruzeiro, e acho que com o Leonardo Jardim, com a comissão, tendo tempo e sem tipo, essa responsabilidade de resolver, né? Mas podendo ser inserido, eu acho que é um cara de grande potencial, que eu não entendo como que ainda está no Cuiabá, e é um movimento que, se eu mandasse alguma coisa, eu tentaria fazer lá junto ao Cuiabá, de trazer o Denilson. 3 contratações, né?
Eu até acho que o Cruzeiro talvez necessite de um pouquinho mais, mas enfim, vou ficar nesses 3 nomes. Zagueiro não tem como, eu iria com tudo no Valentim Gomes. Acho realmente que precisa ser a prioridade grande do Cruzeiro, pelo menos se tratando dessa posição, que hoje não tem tanta urgência, porque o Cruzeiro tem uma dupla de zaga consolidada, mas tendo aí uma viabilidade, gostaria demais de ver o Valentim com a camisa do Cruzeiro. Se tratando de ponta, um cara que já até falei bastante, especialmente pro Emerson e pro Pedro, já falei também no Twitter, fiz postagem no Instagram, gosto demais do Lucas Cepeda. A situação dele tá meio estranha lá no Colo-Colo, né, porque já se falou de Southampton muito próximo, aí ultimamente foi falado de River Plate. Nos últimos dias se falou de interesse de futebol francês, até do Lyon entrando na jogada, e quando entra o Lyon, na hora eu já penso que pode ter algo a ver com o Botafogo, né? Mas, enfim, gosto muito do Lucas Cepeda, é um cara que hoje é titular pela seleção chilena, titular pelo Colo-Colo, um ponta que joga bem pelos dois lados, mais pela esquerda, é bem verdade, mas quando vi ele, me agradou mais pelo lado direito. É um canhoto, né? Um cara muito habilidoso, insinuante, que tem uma boa finalização, capacidade também de organizar bem as jogadas, e tem 22 anos de idade, né? Então tem muito potencial. Para mim, tá pronto para brilhar no futebol brasileiro. Gostaria muito de ver esse jogador. E aí eu tenho um pouco de dúvida se o Cruzeiro precisa mais de um volante ou mais de um centroavante. Eu vou ficar com o centroavante, porque a Rafa já citou aí o meu preferido para volante, que seria o Denilson. Porque eu acho que hoje o Cruzeiro precisa ir mais de um volante para composição, e o Denilson tem um perfil legal. Para centroavante, ficaria com o Brenner, né? Hoje até saiu uma notícia de que ele está estudando uma volta ao futebol brasileiro. Gostaria desse nome, se adequa bem ao perfil do Jardim, 25 anos de idade. Não está bem na Udinese, mas acho que no futebol brasileiro tem tudo para agregar bastante. Depois da saída do Dineno, ficou essa lacuna aí no ataque. Acho que o Brenner agregaria bem, até pela capacidade dele de ser versátil. Então ficaria com Valentim, Lucas Cepeda e Brenner. Boa, gostei. Inclusive, assim, eu gosto dos 2 zagueiros que foram colocados, né? Tanto o Valentim quanto o Robert Renan. Mas eu sou um dos defensores do resgate do soldado Valentim. Meu Deus do céu, tirem esse homem do Vélez, pelo amor de Deus. Tragam ao Cruzeiro, por favor. Soldado Valentim tá bolado, já reclamou na imprensa, já foi expulso, ou já fez de tudo lá e o pessoal não vende ele, cara. Meu Deus do céu. Mas eu gostaria muito de ver, acho um baita jogador, seria um ótimo zagueiro para a gente. No meio-campo, aí, um cara que eu tenho acompanhado, nem conhecia muito, chama Nicolás Fernandes, joga no Elche, tá na segunda divisão da Espanha. Mas ele começou como lateral esquerdo, virou meia, já jogou de volante, estava jogando de ponta direita, canhoto, fez um bom número de gols e assistências nessa última temporada. E como está jogando na segunda divisão da Espanha, eu acho que seria um nome bem factível. Vocês já falaram do Elinho, vocês já falaram aí de outros jogadores, então eu vou em um também que já foi ligado ao Cruzeiro, que é o Lucas Ronier, tá? Eu não desisti de Lucas Ronier, gostaria que o Cruzeiro apostasse nele, pode ser meia, pode ser ponta, eu acho que é um jogador de muito futuro, né? E o Cruzeiro poderia trazer para desenvolver, até porque o principal problema dele foi realmente a questão lá com o Curitiba, que ele queria sair, né? Ele queria sair, o clube segurou, então acho que seria bem interessante.